Antes ainda de começar o sermão, gostaria de agradecer ao Padre Geraldo pela sua ajuda preciosa ao Instituto Bom Pastor nessa Arquidiocese de Porto Alegre e também agradecer a Dom Jaime pela benevolente disposição de nos dar a possibilidade desse apostolado. Peço que tenham sempre em suas intenções de oração esse apostolado, em particular o Instituto Bom Pastor, de modo geral, com seus padres e seminaristas, em particular, orações pelo Padre Ivan, peço também por mim, como superior da América Latina. E, claro, orações pela Arquidiocese e também pelo Padre Geraldo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Caros católicos, nesse segundo domingo da Quaresma, nós temos o Evangelho da Transfiguração de nosso Senhor Jesus Cristo. Entendamos rapidamente o contexto da transfiguração. São Mateus nos diz que 6 dias antes da transfiguração houve a confissão de fé de São Pedro, dizendo que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus vivo. E assim vieram as subsequentes promessas de Nosso Senhor a São Pedro de lhe dar a jurisdição suprema sobre toda a Igreja. O que será feito após a ressurreição, quando Nosso Senhor manda que São Pedro apacente seus cordeiros e suas ovelhas. Após esse acontecimento da confissão de São Pedro, Nosso Senhor começa a insistir muito sobre o fato de que deve padecer muitas coisas e morrer para ressuscitar no terceiro dia. Diante disso, São Pedro diz que Deus não permita tal coisa e que isso não ocorra. Nosso Senhor o repreende, dizendo que São Pedro não tem a sabedoria de Deus, mas a sabedoria dos homens. E Nosso Senhor continua falando da sua paixão e do sofrimento daqueles que devem segui-lo. É nessa ocasião que o Salvador profere as belas palavras que devemos sempre ter muito bem impressas na nossa alma. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque o que quiser salvar a sua vida, perdê-la, e o que perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Pois que aproveitaria um homem ganhar todo o mundo se vier a perder a sua alma? O que daria um homem em troca da sua alma? Essas palavras de Nosso Senhor mostram o sofrimento, a cruz, as renúncias que deve fazer aquele que quer realmente segui-lo. Depois que Nosso Senhor insiste nisso, é que nós temos a transfiguração. Isto é, Nosso Senhor mostrando a sua glória para 3 dos apóstolos, São Pedro, São João e São Tiago. Nosso Senhor se transfigura diante deles para consolá-los um pouco, para evitar que se escandalizem quando chegar o momento de sua paixão e morte na cruz. Diante de Nosso Senhor transfigurado, junto com Moisés e Elias, São Pedro diz: Senhor, é bom nós estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. É evidente que é bom estar ali contemplando Nosso Senhor e toda a história da salvação, incluindo o Antigo Testamento, significado na presença de Moisés e de Elias. Todavia, não é essa a vontade de Deus para São Pedro. Nosso Senhor acabou de falar da cruz, dos sofrimentos, das renúncias, tudo isso necessário para que se alcance o céu, e São Pedro quer ficar ali contemplando Nosso Senhor transfigurado. É bom, é agradável
mas não é a vontade de Deus naquele momento. Não é essa a obrigação de São Pedro naquele momento, não é esse o dever de Estado dele. Isso nos acontece muito, caros católicos. Queremos muitas vezes algo que é bom, que é louvável, mas que não é a vontade de Deus para nós naquele momento. Nós fugimos sutilmente da vontade de Deus e das nossas obrigações, fazendo muitas vezes coisas que são boas em si, mas que não são a nossa obrigação e que, ao contrário, prejudicam as nossas obrigações. Infelizmente, essa fuga é muito comum. Sempre encontramos algum pretexto para fugir das nossas obrigações ou de muitas delas. Assim, por exemplo, um pai de família tem a obrigação de cuidar dos filhos, de procurar seriamente o sustento para a sua família, mas ele vai ser tentado a pensar que a santidade está em se aprofundar muito em questões espinhosas de teologia ou em questões políticas, o que o leva a negligenciar as suas obrigações com a sua família. Obrigações que são às vezes muito simples, como trocar uma lâmpada, colocar o lixo para fora da casa ou ensinar matemática ao filho, que seja. A mãe de família vai ser tentada a colocar a sua santidade, talvez, em horas e horas de oração, o que a leva a negligenciar as suas obrigações com o lar para mantê-lo ordenado, organizado. O estudante vai pensar que a santidade está, por exemplo, em ajudar os pobres, o que o leva a negligenciar os seus estudos. E poderíamos dar tantos outros exemplos. O que nos interessa, caros católicos, o que nos santifica mesmo é fazer a vontade de Deus. E nós conhecemos a vontade de Deus também pelo nosso estado de vida e pelas obrigações que decorrem do nosso estado de vida. Nós conhecemos a vontade de Deus, efetivamente, a partir de 3 fontes, basicamente. Primeiro, conhecemos a vontade de Deus pelos mandamentos de Deus e da Igreja, que manifestam a vontade geral de Deus para com todos os homens. Em segundo lugar, conhecemos a vontade de Deus a partir dos deveres de nosso estado de vida, quer dizer, a partir das obrigações que decorrem do nosso estado de vida, de sacerdote ou de marido, de esposa, de pai de família, de mãe de família, de filho, de estudante, de profissional de uma área, etc. Em terceiro lugar, conhecemos a vontade de Deus pelas circunstâncias da vida, sejam elas felizes ou tristes. Por exemplo, quando ficamos doentes, quando morre um parente, quando conseguimos ou perdemos o emprego. Gostaria hoje de me concentrar em particular no segundo ponto, na nossa obrigação de cumprir os nossos deveres de Estado. Muitas vezes negligenciamos os deveres que decorrem de nosso estado de vida, fugimos deles, procuramos fazer outras coisas que nós pensamos que são melhores ou que pensamos que nos santificarão mais. Nisso tudo nos iludimos muito, caros católicos, e negligenciando ou deixando de cumprir nossos deveres de Estado, nos opomos à vontade de Deus e vamos por um mau caminho. São Francisco de Sales é muito claro ao dizer que quem não observa os seus deveres de Estado está em pecado, ainda que ressuscite os mortos. Ele dá alguns exemplos. Se o bispo, que tem a obrigação de visitar as suas ovelhas, de as ensinar, de as corrigir e de as consolar, não faz isso, ele se perderá, ainda que passe a sua semana inteira em oração ou ainda que passe a vida inteira em jejum. Um outro exemplo, se uma pessoa em estado de matrimônio, que tem então obrigações próprias do matrimônio com o cônjuge e com os filhos, se ele negligencia, ou se essa pessoa negligencia isso, ela se perderá, ainda que faça milagres. Os deveres de Estado dizem respeito, sobretudo, ao meu estado de vida familiar, casado, pai, mãe, filho, e dizem respeito também
de modo particular, a vida profissional ou de estudante. Tenho que cumprir bem os deveres de minha profissão, tenho que me dedicar aos meus estudos, se sou estudante. Infelizmente, nós tendemos a fugir desses nossos deveres de Estado, que manifestam a vontade de Deus. E pensamos, eu estaria melhor se estivesse em outro lugar, ou então eu queria ser isso ou aquilo. Teremos a tendência a nos dedicar a algo que muitas vezes é até bom, mas que não corresponde ao nosso dever de Estado e, consequentemente, não corresponde à vontade de Deus. Somos facilmente levados a pensar que vale mais a pena fazer tal ou tal coisa para minha santificação do que cumprir os meus deveres de Estado. São Francisco de Sales diz que nada impede tanto a perfeição, nada impede tanto a santidade do que ficar aspirando a um outro estado de vida, do que ficar fugindo das circunstâncias nas quais Deus nos colocou. Claro, nada impede de buscarmos, por exemplo, um melhor emprego, nada nos impede de buscar resolver de modo ordenado uma situação que nos aflige, mas devemos fazer tudo isso com submissão à vontade de Deus e devemos fazer isso sem negligenciar os nossos deveres de Estado atuais. A gente se ilude muito achando que seria mais santo fazendo algo que no fundo vai contra nosso estado de vida ou imaginando outras situações inacessíveis. Por exemplo, aquele que tem um pouco mais de condição material vai pensar que seria mais fácil se santificar se fosse o pobre. E o pobre pensa que seria mais fácil se santificar se fosse rico. Ou ficamos pensando em como converter os chineses, esquecendo de converter os que estão ao nosso redor. E levados por esses pensamentos, por essas fugas, não trabalhamos a terra em que nos encontramos, mas trabalhamos as terras ou o jardim alheio, como diz São Francisco de Sales. E terminamos não cultivando as virtudes próprias do nosso estado de vida. Agindo assim, teremos em um lugar os deveres de Estado e, consequentemente, a vontade de Deus, enquanto nosso coração estará em outro lugar. Assim, não nos aplicaremos a adquirir as virtudes que deveríamos adquirir. No fundo, é porque queremos ser santos do nosso jeito. Queremos ser santos como nós queremos e não do jeito de Deus ou como Deus quer que sejamos santos. E isso nunca funcionará, pois a santidade é justamente a conformação da nossa vontade com a vontade de Deus. Isso se faz, essa conformação, eminentemente pelo cumprimento de nossos deveres de Estado. Jamais, caros católicos, jamais devemos ter o nosso dever em um lugar e o nosso coração em outro. Nosso coração, isto é, nossa vontade, nosso amor deve estar no cumprimento dos nossos deveres de Estado. Às vezes, somos pássaros que voam alto pelos desejos na oração, mas que se esquecem de cuidar do próprio ninho. Pensamos em resolver vários problemas do país, da igreja, e esquecemos que temos que resolver em primeiro lugar os nossos problemas. E é isso que Deus quer, que façamos nossos deveres de Estado no dia a dia, com suas contradições e dificuldades maiores ou menores. Não devemos desejar ser o que não somos, mas devemos desejar ser bem o que somos. Não devemos amar segundo o nosso gosto, mas segundo o nosso dever e o gosto de Deus. São Francisco de Sales diz que o mal dos males entre os que têm boa disposição para servir a Deus é o fato de que eles querem sempre ser o que não podem ser, e não querem ser aquilo que não podem deixar de ser. Se estamos decididos, caros católicos, a aceitar a vontade de Deus, devemos aceitar lealmente nosso estado de vida, sem buscar fugir sob pretexto algum. Aceitem que são maridos e esposas, filhos, estudantes, profissionais de tal ou tal área,
como devo aceitar que sou sacerdote. E devemos aceitar isso lealmente e cumprir nossos deveres sempre. São Francisco de Sales, mais uma vez, diz que a natureza colocou uma lei nas abelhas, que cada uma, e essa lei é a seguinte, que cada uma faça o mel na sua colmeia e com as flores que estão ao seu redor. Nós devemos imitá-las, devemos fazer o mel, as boas obras, a vontade de Deus na nossa colmeia, isto é, na nossa vida, no nosso estado de vida, e não numa vida imaginária. E devemos fazer isso com as flores que estão ao nosso redor, ou seja, nas circunstâncias que são as nossas. As abelhas dos Alpes produzem mel em uma colmeia nos Alpes, com as flores dos Alpes, e não na Amazônia ou com as flores da floresta amazônica. Assim devemos fazer na nossa vida, caros católicos. Devemos então nos santificar no nosso estado de vida e nas nossas circunstâncias. Claro que a vida católica não se resume aos deveres de Estado. É claro que devemos rezar, é claro que devemos nos instruir, é claro que devemos ter práticas de piedade, de devoção, mas tudo isso tem que nos levar à conformidade com a vontade de Deus. Consequentemente, tudo isso tem que ser feito não prejudicando os nossos deveres de Estado, mas de forma que me ajude a cumprir esses mesmos deveres. E fazer tudo isso de forma que me ajude a cumprir os mandamentos, de forma que me ajude a me conformar com a vontade de Deus em todas as circunstâncias da vida. E esses deveres de Estado, se os abraçamos com toda a nossa vontade de servir a Deus, eles serão então doces, graciosos e suaves, como diz São Francisco de Sales. Uma alma fervorosa vai cumprir seus deveres de Estado e todos os deveres com amor a Deus e alegria. É o que devemos fazer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.